Oi, pessoal. Meu nome é Amanda Dora Menezes. Eu sou psicóloga. Me formei em 2014 e trabalho com autismo desde então. Eu recebi um convite, né, das colegas de vocês para poder fazer esse vídeo falando um pouco sobre o autismo, o que era, o diagnóstico e um pouquinho do meu trabalho. Como eu estava falando, eu trabalho com autismo desde que me formei. Na verdade, eu recebi um convite antes de me formar e para ser AT, acompanhante terapêutica de uma criança na escola de segunda a sexta. E nessa época eu não tinha noção do que era o trabalho, nunca tinha trabalhado com desenvolvimento atípico, não conhecia ninguém que trabalhasse. É, e na verdade, quando eu fui, né, para ver o pré-requisito básico para os pais, na verdade não era nem que eu tivesse a experiência com trabalho com autismo, mas que eu tivesse conhecimento e interesse em análise do comportamento, que já era a minha abordagem, né? Já era minha forma de ver o mundo e meus estudos já eram direcionados à análise do comportamento. Então, acho que esse foi um dos pré-requisitos aí que acabou sendo a porta de entrada para o meu trabalho hoje nessa área. Então, quando eu comecei, como eu disse, eu não tinha essa noção do que era, e tanto que no início fiquei um período observando, sendo treinada para poder trabalhar. E aí eu fui entrando nessa área, né? Fui entrando nesse mundo do que é o trabalho com crianças autistas. Eu vou falar aqui, provavelmente muitas vezes eu falo mais em relacionadas às crianças, mas acredito que das coisas que eu venho a dizer aqui não se restringe às crianças. Minha fala vai ficar voltada mais para elas porque eu trabalho mais voltado para as crianças. Hoje eu atuo na clínica com pessoas típicas, né? Enfim, mas minha paixão tem sido mais voltada para o trabalho com desenvolvimento atípico. Bom, eu não sei o quanto, né, vocês já sabem, têm conhecimento sobre a área, então eu vou falar algumas coisas aqui do que eu entendo e do que eu sei sobre o que é o trabalho. O autismo é. Bom, por muito tempo as pessoas achavam que a causa do autismo estava relacionada a aos vínculos, né, com os pais, ao afeto com os pais, que na verdade havia um déficit nessa relação entre mãe e filho, principalmente, e que a causa do, do autismo estava diretamente relacionada a isso. Acho que quando foi feitas as primeiras pesquisas, tinha um padrão assim de famílias e uma classe social específica e que fez com que os pesquisadores na época entendessem que essa era uma característica importante, né? Que essa era uma variável importante, essa relação, contato visual e tal. O que a gente tem visto hoje é que a gente ainda não tem uma causa bem definida, né, de onde vem o autismo, essa questão biológica ou psicológica, não está claro ainda, apesar das inúmeras pesquisas que têm sido feitas, mas se sabe que essa causa que achavam anteriormente relacionada ao contato visual da mãe ou pouco afeto não é não é o de fato não é a causa para o desenvolvimento atípico. Uma outra coisa que eu gosto sempre de falar é que uma vez eu ouvi, agora eu já não lembro mais de quem, falando que o autista ele era como se fosse uma pessoa, um russo aqui no Brasil, né? Uma criança russa que não sabe falar em português e que a gente também não sabe falar em russo e ela ainda não sabe como se comunicar com a gente. Ela ainda não consegue ter autonomia nesse mundo aqui. E não vejo como uma doença, né? Tem gente que olha assim e tal, enfim. Mas eu vejo como pessoas que ainda
que vão precisar de um pouco mais de ajuda, que ainda não aprenderam como ser autônomas aqui nesse mundo. E enquanto profissional, eu me disponho a ensiná-la. Né? Meu trabalho é totalmente voltado para ensino, de análise e ensino. Né? A gente, quando fala de diagnóstico, aí a gente vai lá pro DSM, aí você tem as características lá, né? E aí tá dentro do transtorno do desenvolvimento global, enfim, você vai ter algumas características relacionadas à interação social, né? À pouca afetividade, aos comportamentos repetitivos, enfim, uma série de características que o DSM vai trazer para facilitar no diagnóstico e que, na verdade, ajuda porque sistematiza para os profissionais das diversas áreas. Então, é interessante, sim, mas tem a parte que limita. E aí parece que você vai pegar aquele DSM ali, você vai pegar aquelas características e quando você olhar para a criança, para o sujeito, cumpre das 6 características, 6 de 12 características que aqui está descrevendo, e então vamos fechar o diagnóstico. Não é bem assim, não é tão simples assim, acho que vocês já imaginavam isso. É algo bem mais complexo, mas que ajuda aos profissionais a encaminhar já para o tratamento, né? Para uma intervenção. Quando a gente fala de idade, a gente pensa que é muito difícil algum neuropsiquiatra fechar o diagnóstico da criança com menos de 3 anos de idade. É muito difícil isso acontecer. Mas o que tem acontecido é que antes dos 3 anos de idade, esses profissionais têm encaminhado, o que é ótimo. Por quê? A gente não se importa com o diagnóstico, a gente não se importa se tá com rótulo, se tá dizendo que aquela criança é ou não autista, mas se um profissional consegue olhar, se um pai consegue olhar e dizer assim, poxa, tem algumas características aqui que eu acho que meu filho vai precisar mais de ajuda, de mais treino, poxa, ele não tá mantendo contato visual, ele tá tendo alguma dificuldade de balbuciar, não tá expressando algumas falas, algumas expressões faciais, coisas que você pode olhar no recém-nascido, né? Características de um recém-nascido. Se ele consegue observar isso e se atenta para, e a gente começa a intervenção antes dos 3 anos de idade, é ótimo, né? O que a gente tem observado é que as crianças que chegam pra gente, quanto mais novas elas chegam, mais rápido é o processo, né, de intervenção. E muitas vezes o diagnóstico nunca surge, né? Nunca se fecha. Ou tem o que algumas pessoas chamam de cura, porque a gente também não trabalha com algo muito fechado, rígido, né? Quando eu falo a gente, eu não falei isso, né? Eu falei que eu trabalho com análise do comportamento, mas não descrevi exatamente como é isso, né? Qual a diferença. Então, voltar a essa parte um pouquinho. Eu sou analista do comportamento, né? Eu trabalho com ABA, que é Análise do Comportamento Aplicado, que algumas pessoas falam que é um método e tal. Não é um método, né? Não é uma técnica, não é um método. É uma ciência, e uma ciência voltada com uma visão de mundo, com pesquisas, com métodos e estratégias e técnicas de intervenção, não só para o desenvolvimento atípico, mas como outras questões também comportamentais. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, se você não for analista do comportamento, o plano de saúde não cobre. Lá, o sistema de saúde ele só cobre se você for analista do comportamento. E quando eu falo analista do comportamento, não é necessariamente o psicólogo analista do comportamento. Hoje eu trabalho numa equipe, por exemplo, que eu tenho uma analista do comportamento que é fisioterapeuta. Ela aplica as técnicas, ela faz o procedimento de treino e tudo mais, mas se formou em fisioterapia, né? E ela viu no trabalho dela como a análise do comportamento poderia ajudar
com as crianças autistas e foi fazer a especialização dela. Isso é super comum fora do Brasil. Tem começado a crescer aqui no Brasil agora. Você vê essa questão multidisciplinar, profissionais procurando análise do comportamento para se embasar. Porque o conhecimento tem crescido mais, né? Hoje os pais, você vê, os pais hoje eles pesquisam muito, né? Pais de crianças autistas, eles geralmente são pessoas que vão atrás do conhecimento, vão ler, vão investigar por conta própria. E de alguma forma eles acabam chegando nessas pesquisas e nesses dados que tem, né, comprovações científicas do tratamento. Gente, isso não quer dizer que outras linhas teóricas, que outras abordagens não sejam eficazes, né, que não sejam satisfatórias, enfim. É a forma como eu escolhi trabalhar, é a forma como eu acredito e também, como estou dizendo, tem pesquisas que comprovam que o índice de tratamento e de... A gente não fala muito no termo cura, porque a gente também não entende como doença. Como eu falei, a gente não... Então, não é bem que seja uma cura, mas acho que vocês já ouviram falar dos níveis, né? E aí a gente fala assim de autismo grau leve, moderado, grave, enfim. Aí cada um usa a nomenclatura que acha mais adequada. Mas quando a gente olha assim, o que significa? Quando a gente vai fazer o diagnóstico, quando a gente chega com a criança, a gente chega com uma pessoa com algumas questões comportamentais e que se desconfia que faça parte do espectro. Então, um outro parêntese, né? A gente usa muito nessa nomenclatura, né? TEA, que é transtorno do espectro do autismo, que tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Quando a gente olha para esse sujeito que vem até a gente não está preocupado em rotular. A gente não está preocupado em dizer para aquele pai, olha, ela está dentro do espectro, ou ela é autista e tal. A gente está preocupado em olhar e dizer assim, quais são os comportamentos, qual o repertório que essa criança apresenta, qual que ela está tendo dificuldade, quais são os pré-requisitos para uma autonomia, para uma independência, para um desenvolvimento que ela não tem, que precisa alcançar. Então a gente monta um currículo, a gente faz uma avaliação, em que aí você vai ter lá a questão da avaliação de linguagem, tem um VB-MAP, enfim, eu vou falar várias siglas. E aí acho que depois, se as meninas quiserem, depois eu passo meu contato, se vocês quiserem mandar e-mail perguntando alguma coisa ou pesquisar mesmo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas enfim, a gente tem vários instrumentos, várias ferramentas de avaliação e que a gente vai fazer tipo um currículo dessa criança. Então eu vou olhar lá e vou dizer assim, poxa, essa criança apresenta tais e tais repertórios. Ela tem dificuldade de fala nesse nível aqui, ela consegue discriminar ambientes, ela consegue discriminar entre objetos, cores ou não, enfim. É extremamente complexo, assim, complexo no sentido de que ele abarca várias questões do sujeito, principalmente nessa questão do pré-requisito para alcançar outras coisas, né? Então, um pré-requisito de socialização, né, contato visual. O que é que envolve o contato visual? Você vai esperar que a criança desenvolva o contato visual espontaneamente? Não. Então, como é que a gente faz para estimular que essa criança mantenha o contato visual? Por que o contato visual é pré-requisito, né? O que é que está envolvido nisso? Ela alcançou esse critério? Ela mantém o contato visual agora? Você descobriu o que é que interessa essa criança? Tá, vamos então pro próximo passo. Olha, vamos ensinar a criança a um outro pré-requisito, né? Que é a imitação. Ela vai olhar pro outro e quando a gente bater palma, ela vai bater palma, pega na cabeça, enfim. E aí a gente vai estabelecendo, vai montando programas de treinamento para essas crianças, né? Com as metas estabelecidas, com os critérios, e aí que nível de ajuda a gente dá, que nível de dica a gente vai dar para essa criança, e, enfim, é algo muito minucioso. E a gente treina não só a criança, mas como todo o contexto que envolve ela. Então, os pais, outros familiares, babá, escola. Como eu falei, eu trabalho... Desde que eu saí da faculdade, Antes de eu sair da faculdade, na verdade, eu fui acompanhar uma criança na escola e tô até hoje
né, como AT, acompanhante terapêutica. É um trabalho que eu gosto muito, ele é muito rico, porque você lida